Ainda em se tratando da matriz da resolução, um outro uso prático e muito válido a ser considerado é que se você deseja extrair o melhor do seu potencial, o primeiro ponto que você precisa saber é entender a diferença entre pontos fortes, pontos fracos e pontos de melhorias. Muitas pessoas não entendem a diferença. Acreditam que pontos fortes são aqueles que realmente edificam e constroem um grande resultado. Mas muitas vezes as pessoas, não sabendo que seus pontos fortes não são tão fortes quanto elas pensavam frente a determinados oponentes, esses pontos fortes podem se tornar fracos. Pontos fortes são aqueles que trazem diferencial competitivo real, que o tornam melhor sim naquilo que você faz, e é nessa hora que você precisa identificar, lembra da matriz da resolução? Identificar se o que você acha ser um ponto forte é realmente forte. Um bom exemplo, usado no nosso livro, é quando você vê um jogador de futebol jovem, com uns 15 ou 16 anos, disputando um torneio com outros jogadores na mesma faixa etária, e ele se destaca pela força e velocidade. Esses são seus pontos fortes, porém, o técnico coloca para jogar com o time principal, e o que acontece? Os jogadores desse time são muito mais bem treinados, mais fortes e preparados. Estão preparados não apenas para a questão do condicionamento físico, mas também são mais experientes. Ou seja, o ponto forte desse garoto não era realmente forte naquela situação, e tudo pode se perder. Um dos grandes erros que cometemos é que muitas vezes supervalorizamos nossas capacidades, ao invés de verificarmos como elas realmente são vistas por quem e onde atuamos. Eu sempre digo, nós não somos, pelo menos para o mundo, aquilo que nós pensamos ser por dentro. Você pode acreditar que você é o melhor naquilo que faz, mas as pessoas têm que ver esse melhor de você. Muitas vezes, você pode acreditar que tem esse ponto forte, ou é extremamente hábil com algo, ou até mesmo acreditar que as pessoas veem determinada força, ou raciocínio, ou inteligência em você. Mas se você não demonstrar, essas pessoas não verão e não irão comprar esse ponto forte, aquilo que você deseja vender como melhor. Um outro exemplo utilizado no livro é o caso de pessoas brincalhonas, muito comunicativas, daquelas que chamam a atenção, assumem a churrasqueira num dia de festa, como se todo mundo a conhecesse há muito tempo. Ela chega, abraça, aperta a mão, conversa, convida para ir em casa, é extremamente cordial, receptiva, amigável. Ela começa a trabalhar em uma empresa que precisa de uma comunicação mais branda, mais fria, mais direcionada, um perfil mais calmo e observador, menos impulsivo. Na empresa anterior, todos adoravam o seu jeito, mas nessa empresa, essa pessoa, esse profissional, possivelmente terá problemas e talvez nem fique por muito tempo, ou tenha problemas pessoais até de não se sentir aceito. Exatamente isso. Precisamos analisar se nossos pontos fortes são realmente fortes. E o mesmo dizemos dos pontos fracos. Algumas vezes pensamos que temos um ponto fraco, acabamos por nos preocupar demais com eles, só que ele não era tão fraco. E com isso, o tempo que perdemos camuflando esses pontos fracos, ou escondendo, ou não atuando como deveríamos, pode ser um grande problema. Eu conheci muitos profissionais de vendas assim, mas um caso me marcou muito, também um exemplo utilizado em nosso livro. Aqui eu estou usando o nome fictício. Lucas era um ótimo vendedor, super organizado, daqueles que controlam tudo com relatórios e apresentações impecáveis. Devido a uma mudança de gestão, ele foi demitido da empresa e imediatamente indicado para várias outras. Ao iniciarem um novo emprego, os problemas começaram e ele foi demitido muito rapidamente. O fato aconteceu pois ele tinha um ritmo de trabalho voltado para o estudo, a organização e um timing mais lento de entrega, mas com precisão. Com o tempo, na empresa antiga, todos entendiam que o ponto de vista dele, o trabalho dele, ganharia força exatamente por esse jeito mais comedido de fazer as coisas. Entretanto, a empresa que ele tinha entrado, nela havia uma necessidade de profissionais mais atirados, com o lema de que o ótimo é inimigo do bom, e eles esperavam atitudes ágeis e mais intensidade dos profissionais. Em outras palavras, seu ponto forte naquele local não era realmente forte, e sim um ponto fraco. E para aqueles que acreditavam que na empresa anterior, quando
ele entrou, ele era lento demais e esse era o ponto fraco dele, para aquela empresa que precisava de alguém mais organizado, o que ele ou outras pessoas supunham ser fraco era um ponto forte. Entenderam agora? Identifique se seus pontos fortes são realmente fortes, são desejados, requeridos, onde você atua no mercado, com seus clientes, na empresa, pelos seus gestores, por suas equipes, se esses pontos o tornam mais competitivo e preparado. Se o que você considera ser um ponto fraco, por exemplo, pode acabar ocupando muito do seu tempo e energia na correção, realmente precisa ser corrigido. Ou talvez apenas você pode não deixar evidente. Preste atenção nisso. Se um ponto fraco for realmente fraco, tente não deixá-lo evidente. E o principal, se esse ponto ele puder ser melhorado e com o tempo, dia após dia, você buscar uma nova habilidade, uma nova competência, através de estudos ou até de um mentor ou dicas e etc., ele não é um ponto fraco. Ele é apenas um ponto de melhoria. Ponto forte, ponto fraco e ponto de melhoria. A diferença entre um ponto fraco e um ponto de melhoria é que o ponto fraco que pode ser melhorado é apenas um ponto de melhoria. Talvez você não tenha identificado, aceitado e entendido ainda. Tá aí a matriz da resolução.